Achei fotos minhas que eu nunca tirei e todas estavam dentro da minha casa. Hoje você vai conhecer uma história que começa de um jeito simples, quase insignificante, mas que, aos poucos, vai ficando difícil de explicar. Tem coisas que a gente encontra dentro da própria casa que não fazem sentido. E quando não fazem sentido, geralmente é porque tem algo muito errado por trás. Essa história não é sobre fotos, é sobre quem tirou elas e, principalmente, sobre como elas foram parar ali. Então, se prepara e presta atenção, porque essa história começa com um detalhe pequeno, mas termina de um jeito que você não vai esquecer. Eu sempre fui uma pessoa organizada, não por mania, mas por necessidade mesmo. Gosto de saber onde estão minhas coisas. Gosto de ter controle do ambiente onde eu vivo. Minha casa nunca foi bagunçada. Tudo tinha um lugar. Sempre teve. Por isso, o que aconteceu naquele dia me incomodou tanto. Eu estava fazendo uma limpeza comum, nada diferente do habitual. Tirei um tempo no fim de semana para organizar algumas gavetas antigas, coisas que a gente vai empurrando com o tempo. Papéis, contas antigas, objetos que já nem fazem sentido guardar, mas que continuam ali. Comecei pelo quarto. Abri a primeira gaveta. Tudo normal. Roupas dobradas, algumas coisas esquecidas. Nada fora do comum. Passei para a segunda. Foi aí que eu vi um envelope. Simples, branco, sem nada escrito. O problema é que eu não lembrava de ter colocado aquilo ali. Na verdade, eu tinha certeza de que não tinha. Peguei o envelope na mão. Ele estava fechado, mas não lacrado. Aquilo já foi suficiente para me deixar desconfortável, porque eu conhecia aquela gaveta, sabia exatamente o que tinha dentro dela, e aquele envelope não fazia parte disso. Por alguns segundos, eu fiquei olhando, pensando, tentando puxar na memória qualquer momento em que aquilo poderia ter aparecido ali. Mas nada vinha, e quanto mais eu pensava, mais estranho ficava. Mesmo assim, eu abri devagar, e quando eu puxei o que estava dentro, minha mão travou, e o ar pareceu desaparecer por um instante. Era uma foto minha, mas não fui eu que tirei. Na imagem, eu estava sentado no sofá da sala, olhando para o celular, completamente distraído. Era um momento comum, normal, mas havia um problema. Eu não lembrava daquela foto e, mais do que isso, eu não lembrava de ninguém ter tirado ela. Meu coração começou a bater mais forte, porque, naquele instante, uma única coisa fez sentido. Aquilo não era antigo, aquilo era recente, e alguém tinha estado ali, dentro da minha casa. Sem que eu percebesse, eu fiquei olhando aquela foto por alguns segundos, tentando convencer minha própria mente de que aquilo tinha uma explicação simples. Tinha que ter. Talvez alguém tivesse tirado e me enviado. Talvez eu tivesse salvo e esquecido. Talvez fosse mais antiga do que parecia. Mas nada disso encaixava, porque eu sabia exatamente como era aquele momento. A roupa que eu estava usando era de poucos dias atrás. O jeito que eu estava sentado, a posição do celular, até a luz da sala. Aquilo era recente,
muito recente. E, ainda assim, eu não lembrava de absolutamente nada. Meu primeiro impulso foi olhar ao redor, instintivo, como se, por algum motivo, alguém ainda pudesse estar ali. Mas a casa estava em silêncio. Silêncio demais. Aquele tipo de silêncio que não é confortável. Guardei a foto por um instante e fui até a sala. Olhei o sofá. Era exatamente o mesmo lugar, a mesma posição. Tudo batia. Voltei para o quarto. Peguei o envelope novamente. E foi aí que percebi algo que fez meu corpo inteiro gelar. Ele não estava vazio. Ainda tinha mais coisas dentro. Minha mão ficou mais pesada na hora, porque se aquela primeira foto já não fazia sentido, quantas mais poderiam estar ali? Respirei fundo e puxei o restante. Eram várias fotos. Não muitas, mas o suficiente. E, uma a uma, eu fui olhando. Na primeira, eu estava na cozinha, de costas, abrindo a geladeira. Na segunda, sentado na cama, amarrando o tênis. Na terceira, eu estava dormindo. Minha respiração falhou por um segundo, porque aquela foto não era só estranha, era invasiva, íntima. Alguém estava dentro do meu quarto, enquanto eu dormia. E eu não percebi. Minhas mãos começaram a suar. Meu coração disparou, porque agora não havia mais dúvida. Aquilo não era coincidência. Alguém estava tirando fotos minhas dentro da minha própria casa. E o pior, sem que eu tivesse a menor ideia. Eu levantei rápido, andei até a porta do quarto, olhei o corredor, depois a sala, depois a cozinha, tudo vazio. Mas a sensação não ia embora. A sensação de que eu não estava sozinho. De que, em algum momento, alguém esteve ali e sabia exatamente onde eu estava. O tempo todo. Voltei para o quarto devagar. Peguei as fotos de novo. E foi então que notei algo que eu não tinha percebido antes. Um detalhe pequeno, mas que mudou tudo. No canto de uma das fotos havia um reflexo, quase imperceptível, mas estava lá. Eu aproximei, olhei com mais atenção, e quando finalmente entendi o que era, meu corpo inteiro travou, porque aquilo não era um erro, não era um borrão, era um espelho. E no reflexo tinha alguém. Atrás de mim, meu coração disparou na mesma hora. Eu aproximei ainda mais a foto, como se aquilo pudesse mudar alguma coisa, como se eu estivesse vendo errado. Mas não, não era impressão. Tinha alguém ali. A imagem não era perfeita. O reflexo estava um pouco distorcido, desfocado. Mas dava para ver uma silhueta parada atrás de mim, observando. Meu corpo inteiro gelou, porque aquela foto não era antiga, era recente. E aquilo significava uma coisa só. Aquela pessoa esteve ali, dentro da minha casa, muito perto de mim. Sem que eu percebesse, eu dei um passo para trás, depois outro. Minha respiração ficou pesada e, pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti medo de verdade. Olhei ao redor do quarto. Tudo parecia igual, mas já não era mais o mesmo lugar. A cama, o armário, a porta, tudo parecia diferente. Como se aquele espaço não fosse mais seguro. Como se alguém conhecesse cada detalhe dali. Meu primeiro impulso
foi sair de casa, pegar o celular e ir embora. Mas antes disso, um pensamento me travou. E se aquela pessoa ainda estivesse ali? O silêncio da casa pesou, pesado demais. Eu fiquei completamente imóvel, tentando ouvir qualquer coisa, qualquer sinal, qualquer movimento, mas nada, só o silêncio. E foi aí que outro detalhe veio à minha cabeça. Se alguém tirou aquelas fotos, essa pessoa precisou de tempo. Tempo suficiente para entrar, para se mover, para observar. Tempo suficiente para conhecer minha rotina, saber quando eu estava distraído, quando eu estava sozinho, quando eu estava vulnerável. Um arrepio percorreu meu corpo, porque aquilo não era aleatório, era planejado, muito bem planejado. Voltei a olhar as fotos, tentando encontrar mais alguma pista. E foi então que percebi algo importante. Em todas elas, o ângulo era parecido, sempre de um canto específico, sempre de um ponto mais escondido. Como se quem estivesse tirando já soubesse exatamente onde ficar. Seguindo esse padrão, eu comecei a olhar pela casa, tentando imaginar de onde aquelas fotos poderiam ter sido feitas. E, aos poucos, um ponto começou a fazer sentido. Um único lugar. Um lugar que, até então, eu nunca tinha dado atenção. Um canto da sala, perto da estante. Um espaço pequeno, meio escondido, quase fora do campo de visão. Meu coração começou a bater mais forte de novo, porque, naquele momento, eu senti. Algo estava ali. Eu caminhei devagar até a sala e parei diante da estante. Fiquei olhando, tentando enxergar além do óbvio. Fiquei alguns segundos parado diante da estante, sem tocar em nada, só observando. Era estranho, porque, à primeira vista, estava tudo normal. Livros alinhados, alguns objetos de decoração, nada fora do lugar. Mas agora eu sabia. Sabia que aquilo podia estar escondendo alguma coisa. Aquela sensação não ia embora. Era como se algo ali estivesse me chamando a atenção. Devagar, eu estendi a mão, passei os dedos pelos livros, um por um, sentindo, tentando perceber alguma diferença. Nada, tudo parecia igual. Mas então, quando toquei em um dos livros mais ao fundo, algo mudou. Ele estava mais solto, levemente, quase imperceptível, mas estava. Meu coração acelerou. Segurei o livro e puxei. Um clique baixo, seco, mas inconfundível. Na mesma hora, uma parte da estante se moveu, devagar, muito devagar, revelando um espaço atrás dela. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era um compartimento comum. Era um espaço escondido, um vão escuro, profundo o suficiente para alguém se esconder ali. Minha respiração ficou pesada. Eu fiquei parado por alguns segundos, sem saber se deveria me aproximar ou sair correndo dali. Mas, de novo, a curiosidade falou mais alto. Sempre fala. Peguei o celular, liguei a lanterna e iluminei o interior. A luz entrou devagar, revelando o que tinha ali dentro. E o que eu vi fez meu corpo travar. Havia mais fotos, muitas, presas na parede interna, espalhadas, organizadas de um jeito estranho, como se alguém tivesse montado um tipo de
painel e todas eram minhas. Fotos minhas, de momentos diferentes, dias diferentes, roupas diferentes, mas sempre dentro da casa. Sempre sem eu perceber, minha mão começou a tremer, porque aquilo já não era só estranho, era obsessivo. Alguém estava me observando, estudando, acompanhando minha rotina, cada detalhe. E então, no meio de todas aquelas fotos, algo chamou minha atenção. Uma delas era diferente. Eu me aproximei um pouco mais e, quando olhei melhor, meu coração quase parou, porque naquela foto eu não estava sozinho. Alguém estava ao meu lado, muito perto. E dessa vez não era só um reflexo, era nítido, claro, visível. E quando eu reconheci o rosto, minha respiração falhou. Minha respiração simplesmente travou. Por alguns segundos, eu não consegui reagir. Fiquei olhando aquela foto, tentando convencer minha mente de que estava vendo errado. Mas não, não era erro, não era sombra, era um rosto. Claro, nítido, muito perto de mim. Naquela imagem, eu estava sentado na sala olhando para o celular como em outras fotos. Mas ao meu lado tinha alguém, quase encostado em mim, observando. E o pior era que aquele rosto não era de um desconhecido. Eu reconheci, e foi isso que me destruiu por dentro, porque não fazia sentido, não podia ser, mas era eu. Meu corpo inteiro gelou. Minhas mãos começaram a tremer de verdade agora, porque a pessoa na foto era idêntica a mim. Mesmo rosto, mesma expressão, mesma roupa, mas em posições diferentes. Um de nós estava olhando o celular, o outro estava olhando diretamente para a câmera. Meu coração disparou. Aquilo não era possível. Não tinha explicação lógica. Minha mente tentou reagir. É montagem? É algum tipo de edição? Mas não. A iluminação batia. O ângulo batia. Tudo era real demais. Eu dei um passo para trás. Depois outro, sentindo o corpo perder a força. Porque, naquele momento, uma única coisa fazia sentido. Alguém estava dentro da minha casa. E não era só alguém, era alguém que parecia comigo. Ou pior, era exatamente igual a mim. O silêncio da casa ficou ainda mais pesado, como se tudo estivesse esperando minha reação. Eu voltei a olhar para dentro daquele espaço escondido. As fotos, o painel, tudo apontava para uma única coisa. Aquilo não começou naquele dia. Aquilo vinha acontecendo há muito tempo. Muito mais tempo do que eu imaginava. E então, um som atrás de mim, baixo, quase imperceptível, mas real. Um passo dentro da casa. Meu corpo inteiro travou, porque agora eu sabia. Se aquilo que estava na foto era real, então ele estava ali. Agora, eu não tive coragem de me virar na hora. Fiquei parado, sentindo o coração bater no peito, até que o som veio de novo, mais perto, mais claro. E então uma voz, baixa, idêntica à minha. Você demorou para descobrir? Meu corpo inteiro travou. Aquela voz não era parecida com a minha. Era a minha. O mesmo tom, a mesma forma de falar, sem nenhuma diferença. Minha respiração ficou curta. Eu ainda estava de costas, sem coragem de me virar, porque, no fundo, eu já sabia o que ia ver e talvez não queria confirmar. O silêncio durou alguns segundos.
pesados. Até que a voz veio de novo, mais próxima. Você sempre demora para perceber. Meu coração disparou. E, contra tudo dentro de mim, eu virei, devagar, muito devagar. E quando meus olhos encontraram aquilo, minha mente simplesmente não conseguiu reagir. Era eu, parado na sala, olhando diretamente para mim. Mesmo rosto, mesma altura, mesma expressão. Mas havia algo diferente. O olhar era mais vazio, frio, como se não tivesse emoção nenhuma ali. Como se não fosse humano. Eu dei um passo para trás, sem conseguir falar, sem conseguir pensar, porque aquilo quebrava qualquer lógica, qualquer explicação. Ele deu um passo à frente, calmo, sem pressa, como se já estivesse esperando por aquele momento. Você achou que era só você aqui? Ele disse, com um leve tom quase curioso. Minha voz saiu falha. O que você é? Ele inclinou levemente a cabeça, como se estivesse analisando a pergunta. E então respondeu. Eu estou aqui há mais tempo do que você imagina. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro, porque aquilo significava uma coisa muito pior. Aquela casa nunca foi só minha. Eu olhei rapidamente ao redor. A porta, as janelas, tudo parecia igual, mas nada era mais seguro. Nada. Voltei o olhar para ele, e foi então que percebi um detalhe que me fez gelar ainda mais. Ele estava usando uma roupa que eu ainda não tinha usado, uma roupa que estava no meu armário, dobrado, guardado, como se ele já soubesse o que eu faria depois, como se ele estivesse um passo à frente. Sempre! Minha respiração ficou descontrolada, porque agora não era só alguém me observando, era alguém vivendo a minha vida, ou se preparando para isso. Ele deu mais um passo e parou bem na minha frente, muito perto, perto demais. E então disse em um tom baixo: Você encontrou as fotos? Fez uma pequena pausa. Oh, mas ainda não entendeu. Meu coração batia tão forte que doía. Entender o quê? Minha voz quase não saiu. Ele sorriu, um sorriso leve, mas completamente vazio, e respondeu que você não é o original. O mundo pareceu parar. Minha mente travou. Nada fazia sentido. Nada. Eu tentei falar, mas não consegui. E foi então que ele se aproximou mais um pouco e sussurrou. Você só está ocupando o lugar até eu terminar. Um frio absoluto tomou conta de mim, porque, naquele momento, eu entendi. As fotos, o esconderijo, a observação constante. Aquilo não era alguém me perseguindo, era alguém se preparando para me substituir. E o pior de tudo era que talvez já fosse tarde demais. Agora me diz, se você encontrasse essas fotos, você continuaria investigando? Comenta aqui e me conta também de onde você está assistindo essa história.